caso de SO3. Então, nesse caso de SO3, nós vamos ter psi vai ser um conjunto, né, de 3 objetos. Então, vamos ter que colocar, por exemplo, a gente poderia dizer o seguinte: vamos colocar um quarto em 3 estados de cor. Digamos assim, eu colocaria um quarto U. Pode buscar uma notação melhor. Cada quark, no caso de SO3, se a gente quiser representar pela simetria de cor, cada quark teria um número. Eu poderia colocar, claro, 1, 2, 3, mas aí vai confundir com os 1, 2, 3. Então eu quero fazer que nem no caso do elétron, do neutrino, eu distinguir as duas componentes. Então vamos ver. Vamos dizer que eu coloco assim: o quark U, o quark, vamos dizer assim, o tio, e o quark U, vou botar o quark U 2 tio. Então vou botar o tio e o chapéu, boa ideia. Então tá. O que significa isso aqui? Significa o mesmo quark falado. Quando você falou antes do S2, você botava Ni e E, né? Isso. Mas na realidade, então era Ni tio, né? Só por uma questão de convenção. Não, ali é o Ni mesmo. É porque quando você faz a interação, aquela interação também você pode fazer sem antineutrino. Você pode fazer, porque na verdade a gente está fazendo o seguinte: quando você diz essa interação aqui, nêutron o quark D decai no quark U, dá um elétron e o antineutrino, você pode pensar aqui da seguinte maneira: isso aqui é a mesma coisa que quark D mais neutrino, dando U. Você pode reescrever essa reação dessa forma. Então, na verdade, tem uma simetria chamada, devido à simetria do CTT, na verdade. Então você pode reorganizar essa reação e aí você realmente trabalha com neutrino, neutrino e elétron, antineutrino para elétron, tá? Aqui eu estou colocando 3 estados de cor do mesmo quark. Então isso aqui é como se fosse, é o quark U em seus 3 estados. Então, é a mesma partícula, mas da mesma forma que lá na interação elétron-fraca, devido àquele espinho isotópico fraco, né, eu coloco o neutrino e o elétron. Então, a primeira componente é o neutrino, a segunda é o elétron. Aqui, a primeira componente é o quark U, digamos, sei lá, brincando na cor azul, vou pegar a bandeira brasileira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, eu tiro o branco, né? Então, seria o quark U verde, o quark U amarelo e o quark U azul. Seriam as 3 cores de quark. Então é o mesmo quark, não são, mas em 3 estados de cor diferentes. Depois, claro, eu tenho o quark D, que é um outro quark. Depois eu tenho o quark C. Nós temos 6 quarks diferentes. Aqui eu estou falando do quark U em seus 3 estados de cor. Estou pegando um único quark U, tem 3 estados de cor. Então é isso aqui. A simetria é essa 3. Então o nosso A vai de 1 a 8. Então nós temos 8 gluons. Então nós vamos ter o campo A1, o campo A2, até o campo A8. Então nós temos 8 categorias de gluons. Então 8 gluons. Vamos lá. Os 8 gluons. As matrizes, nesse caso, são as matrizes de SO3. Os geradores, sigma A, então nós vamos ter 8 geradores. Sigma A. As matrizes são chamadas matrizes de Gell-Mann, sigma A sobre 2. São as 8 matrizes de Gell-Mann. Geradoras de SO3. Então, essas 8 matrizes de Gell-Mann, elas têm a forma explícita delas. Nós temos a matriz lambda 1, que é lambda 2,
Então tá, nós temos 8 matrizes. Essa é a escolha de Gelman para os geradores do grupo SQ3. Então são 8 matrizes, tá lá. Depois, aí claro, tem a álgebra de Lie, direitinho. E nós temos 8 módulos. Então, quando a gente vai escrever, por exemplo, esse termo aqui, que nós temos escrito antes, Cidade, sigma, escalar, A. Sigma A, Si. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é esse produto escalar no sentido espacial. Então, nós vamos ter Cidade, sigma X, o campo A, componente X, sigma A, Psi. Mas agora a mesma coisa, mais mesmo para Y. Fizemos isso. Aí agora, nós temos que abrir aqui os índices de slate, os índices de cor. Então vamos ter Cidade, sigma X, A1X, sigma 1, Psi mais mesmo para A igual a 2 até 8. Então eu estou refinando, eu peguei isso aqui já é uma. Então, depois eu vou ter que repetir essa mesma história para todo mundo. Estou só pegando para a gente poder pensar um termo bem característico. E aí, então, o que a gente está fazendo é isso. A gente aqui fez primeiro a expansão no sentido espacial. Agora eu estou fazendo, para cada componente espacial, eu estou fazendo a expansão no sentido das cores. Tem 8 geradores, então vão aparecer aqui 8, daqui vão sair 8 termos, daqui 8, então a gente aqui teria no final desse processo 24 termos. 8 saindo daqui, 8 saindo do Y e 8 saindo do Z. Então tá legal. Estou pegando aqui um 24 avos da expansão. Estou pegando só esse termo aqui. Agora, esse termo aqui nós podemos expandir. Esse termo aqui, então, vai ser o quarto U, Dagger, a cor, o tio Dagger e a cor chapéu Dagger. Aí, agora, nós temos sigma X. Aí agora sim, nós temos sigma 1. Então, 1 meio de 0, 1, 0. 1, 0, 0. 0, 0, 0. Botando aqui para a matriz lambda de sigma 1, lambda 1 sobre 2, lambda 1 sobre 2. E aí aqui nós temos o Psi. Então, quark U, cor tio e cor chapéu. E aqui, gluon 1, componente X. Lá. Legal. Agora, a gente faz esse cálculo aqui. Então, esse termo aqui é o tio, o zero. Desse termo aqui, vai sair isso. Então, nós vamos ter 1 meio de U, Dagger, sigma X, tio e A1X, mais 1 meio de U, tio, Dagger, sigma X, U, A1X. Esse tempo só sai isso. É claro, eu vou blá depois. Aí aqui, eu vou fazer. Aí aqui sim eu tenho um estado, 2 estados. Então, quarto U, busquem up e down. Isso aqui vai ficar agora sim. Isso aqui fica U1 está, U2 está. Esse carinha aqui é U tio 1, U
Entenderam como é que a coisa funciona? Fala, cara. Por exemplo, o A1x, ele é um número, não é uma matriz? Não, o A1x é um número. O caráter matricial dele está todo consigo. Se você quisesse, você podia incorporar. Você podia fazer o seguinte, dizer que A, sigma A, você poderia pegar, já comprar isso aqui, chamar, sei lá, de um A, assim. Isso é muito comum. Colocaria isso aí. Você já vai aprender depois. Então, é a coisa que a gente chama de álgebra técnica. Eu vou falar com você depois, é mais compreendente. É que eu estou fazendo uma coisa mais lusitana. A coisa mais árabe do mundo, a coisa mais muçulmana do mundo, a coisa mais burra do mundo é muçulmana, é árabe. Então tá, estou só assumindo aí minhas origens. Português é inteligente, deixa eu ver, tá? Então a coisa mais árabe que a gente pode fazer, a coisa mais arabesca que a gente pode fazer aí, é depois fazer isso que eu estou fazendo, abrindo tudo para você ver. Mas um dia na vida você tem que ver. Porque minha experiência às vezes com o campo de Young Mills é que você fica trabalhando com pacotes fechados, você não sabe o que está rolando ali dentro. Então você está trabalhando, você manipula. Você pode até criar, mas você não sabe o que está ali dentro. Você não sabe a microscopia da interação que está ali dentro. Então eu estou fazendo isso a primeira vez, eu estou abrindo tudo. Tá? Depois eu falo, agora todo mundo já sabe o que está lá dentro, pode ficar tranquilo, pode trabalhar com a coisa fechada. Aí vocês vão desenvolver essa destreza. Mas é por isso que eu estou fazendo. No livro ninguém faz isso, porque, vamos dizer, é chamar o leitor de burro na cabeça, né? O cara acha que, pô, isso é muito óbvio. Mas eu não acho que seja muito óbvio, não. Eu, quando era estudante, eu me pegava nisso. Não sabia o que estava ali dentro direito. Então, até que você um dia senta e abre tudo, você se convence. Está tudo aqui, você entende. Então, eu acho que é uma coisa instrutiva a gente discutir, até porque não é óbvio, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, se o cara olha para um troço desse, alguém ia ver o decaimento beta, ele não vê. Aí, quando a gente abre aquela expressão, vê, ó, tem o neutrino, o elétron, o campo vetorial, então tá legal, é o decaimento beta, é o neutrino interagindo com o elétron, emitindo um W-. E aí você começa a ver. Então eu acho que isso é instrutivo num curso, tá? Então por isso que eu estou fazendo esse trabalho meio sujo com vocês, tá? Beleza. Então, era isso que eu queria. Eu queria motivar vocês só para saber o que está lá dentro. Então, uma vez que nós sabemos todas as pecinhas que estão dentro desses pacotinhos fechados, desses N-plates, dessas derivadas covariantes, vamos voltar então agora ao nosso problema, que é saber, então, qual é a lei de transformação dos campos de Young-Mills sobre as transformações de Young-Mills. Coisa que nós sabíamos lá da QED. Quando nós falamos do caso da eletrodinâmica, nós esse potencial se transforma assim. Parâmetro alto. E o potencial vetorial se transforma assim. Então a gente sabe, a simetria de calibre que no campo fermiônico de matéria atua que nem uma transformação de fase, no setor dos campos de Gauge, no setor dos campos de Maxwell, ela atua como esses shifts, né, esse gradiente do potencial. Então nós vamos querer buscar o análogo dessa transformação aqui. Então, o que nós estamos vendo, assim, voltando, então, retornando às transformações, retornando à tarefa. Então, quando a gente quer essa relação aqui, ó, lá na eletrodinâmica, a gente está lá, o campo fermiônico de matéria, ele sofre uma transformação de fase local, tá? Agora é tudo local. No caso não abeliano, então isso aqui é o caso da eletrodinâmica, que é o caso abeliano. Não tem estrutura matricial. No caso agora não abeliano, que é o chamado caso de Young-Mills, a denominação Young-Mills, ela fica para o caso não abeliano por uma questão histórica, porque quem publicou o primeiro trabalho foram o Young-Mills, né? Tá legal. Então o Young-Mills vai ser isso aqui, ó, psilinha
R, psi. Só que agora lembrando que R é uma matriz de S U N, mas essa matriz de S U N também tem a estrutura de uma transformação de fase. Ela é exponencial de I, parâmetros das transformações, geradores. Isso que é aqui. Então, é uma transformação de fase legítima, só que uma transformação matricial. Então, isso é a transformação. Agora, no caso da eletrodinâmica, vamos fazer sempre o paralelo com a eletrodinâmica para vocês sentirem bem o pé no chão, que a gente não se afastou em nada em termos de metodologia, de procedimento. Quando a gente está no caso da eletrodinâmica, que é o caso abeliano, nós temos o seguinte: a derivada covariante temporal do psi, ela se transforma assim. Então, isso aqui dá para nós isso, ó. DDT do psilinha mais I filinha. Psilinha está tudo transformado. Isso vai ter que ser exponencial de I alfa, DDT psi mais I psi. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver. DDT, psilinha. Quem é psilinha? Psilinha é a I alfa, psi. Mais I, filinha. Quem é psilinha? É a I alfa, psi. Agora é a I alfa, DDT, psi. Mais a I alfa, I. I. Então tá, quase tudo pronto para ser. Só tem um exponencial preso aqui. A gente faz essa transformação aqui, isso aqui dá a derivada. Psi vai ficar exponencial de alfa dt psi. Mas alfa depende do tempo. Então, mais I dt alfa é I alfa psi. Então tá lá, ó. Esse termo aqui, cancela esse termo. Então ficam três exponenciais. Esse termo então esse termo sobrou, esse termo sobrou e esse termo sobrou. Sobra esses três termos. Tem um psi e um E alfa soltos. Então, esse E elevado a I alfa desaparece, esse E elevado a I alfa desaparece, esse E alfa desaparece. Esse psi desaparece, esse psi desaparece e esse psi desaparece. Então, o que sobra para nós é I filinha igual a, vem para cá, menos I alfa ponto mais I fi. Então nós vamos ter, tirando os is daí, vamos ter filinha Fi menos DDT de alfa. É isso mesmo, né? Bom, esse menos aí é totalmente relevante. O que é importante, se isso aqui é mais ou menos, não importa. O que é importante é que a relação de transformação é essa aqui. O campo filinha e o campo φ diferem. Isso aqui é uma típica transformação de calibre da eletromagnetismo. É isso que a gente está colocando aqui. Muito bem. Então, é isso que nós vamos ter que fazer agora no caso não abeliano. Eu conheço isso. E sei que a derivada covariante, lá, agora no caso de Young-Mills, vai ter que sofrer o mesmo tipo de transformação. Só que em vez de ser exponencial de alfa, vai ser exponencial, vai ser a matriz R, vai ser exponencial dessa matriz aqui de S U N. Então, o que nós vamos fazer agora no caso de Young-Mills é, tá aqui, Young-Mills, não sei se mesmo, então vai lá. No caso de Young-Mills, vamos fazer, depois a gente generaliza para o caso vetorial, mesmo procedimento. Então vai ser que essa derivada, nós tínhamos colocado a derivada do psi linha, vai ter que ser a mesma matriz R que faz a transformação do psi. Olha lá. Isso é o sentido daquilo que é uma derivada covariante e é o que garante para nós que nós estamos diante de uma simetria de um lagrangiano que tem variância local. Então vamos lá. Vamos colocar tudo transformado do lado esquerdo. Então,
dt do psilinha mais I, vamos botar sigma A, então vou botar φ linha, na ordem, φ linha, sigma A, psilinha. Tudo transformado, transformo todos os campos, transformei potencial superior, campo de gauge, como vi lá. Transforma o campo de matéria. Isso aqui vai ter que ser a matriz R, e aí aqui, ddt psi, mais I, e A, sigma A, certo? Para não ficar carregando essa coisa aqui, fazer aquilo que o Ricardo já tinha falado. Vamos pegar o seguinte, essa combinação aqui, ó, φA sigma A, significa φ1, sigma 1, mais etc, não importa. Isso tudo aqui, olha, são, do ponto disso aqui são matrizes. Esse objeto aqui são matrizes N por N. Esses objetos aqui, do ponto de vista das matrizes, são números. Eu tenho φ1, φ2, tá? Cada matriz é multiplicada por um número. Então é como se eu tivesse, no caso de SU2, por exemplo, só se a gente particularizar, no caso de SU2, eu teria φ1, os geradores de SU2 são as matrizes de Pauli sobre 2, sigma 1 sobre 2, mais etc. Então o primeiro termo seria, aí eu botaria mais φ2, só para vocês verem o que está acontecendo aqui. φ2, sigma 2 sobre 2, mais φ3, sigma 3 sobre 3. No caso específico, particular, SU2, o que nós temos é cada campo que foi introduzido, cada potencial escalar de Yang-Mills que foi introduzido, é multiplicado, é saturado com o seu correspondente gerador. Então, conhecendo como nós conhecemos as matrizes de Pauli, esse termo aqui é uma matriz em que vai ter aqui φ1 menos IF2 mais IF2 Φ3 menos Φ3. Então, o que significa que eu posso pegar esse termo aqui e designar isso tudo aqui por uma única matriz. Ó, essa matriz aqui. Se vocês quiserem, a gente pode chamar isso tudo aqui de uma matriz Φ chapéu. Então, esse Φ chapéu é essa saturação dos campos com os geradores. Os geradores são todos matrizes constantes. Então, em cada lugar tem um número do gerador, vai entrar um campo. Então, esse objeto que está aqui, no caso de SU2, é uma matriz 2 por 2 formada pelos campos. Quer dizer, no caso de SU3, como a gente botou as matrizes lá, vai ser φ1, lambda 1, mais φ2, lambda 2, mais φ8, lambda 8. Então, eu vou pegar aquelas matrizes e vou multiplicar a primeira por φ1, somar tudo, vai dar uma matriz 3 por 3, com os elementos sendo aqui dados em função de φ. Fala. Não, só uma dúvida. Você botou ED, vai dizer que isso significa equação de Dirac? A ED é eletrodinâmica. Eletrodinâmica. Tá legal? Então, vamos fazer o seguinte, para evitar de ficar botando campo gerador, vamos chamar isso tudo, vamos condensar isso tudo num objeto só, nesse objeto fictivo. Então, significa, só para dizer o cálculo, depois no final a gente retorna. Só para poder carregar isso aí de uma maneira mais compacta, e lá no final do dia a gente fala, Φ chapéu, que apareceu cá no final, é FA, sigma mais, eu quero dizer. Então vai ficar o seguinte, vai ficar dt, primeiro termo lá vai ficar dt psilinho, então que é dt de R psi, mais I, filinha, então isso aqui vai ficar o Φ chapéu linha. Porque os geradores não mudam, eu faço a transformação, eu transformo só os campos. Os geradores são matrizes constantes, elas não mudam. Então, sigma A, linha, sigma A, então, φA linha, sigma A é o Φ chapéu linha. Isso aqui psilinha, que é R psi. Isso tem que ser igual a, outro caso, R dt psi mais I R Φ chapéu psi. O único cuidado que vocês têm que ter aqui é que Φ chapéu é uma matriz.
Então ela não comuta com R. R é uma matriz N por N. Φ chapéu é uma matriz N por N. Então a gente tem que ter cuidado. Isso aqui é uma matriz atuando no vetor coluna. Isso aqui é uma matriz, isso aqui é uma matriz, isso aqui é um vetor coluna. Então a gente tem que lembrar que agora, no caso de Young-Mills, a gente está lidando com estruturas matriciais. Então não são fases que simplesmente passam umas pelas outras comutando. Não é uma elevada em alfa pura, é uma matriz. Bom, então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos derivar isso aqui. A derivada do produto de uma matriz por um vetor é a derivada da matriz pelo vetor mais o vetor derivada da matriz. É retirada. Então tá. Então esse termo aqui, ó. Vamos lá, então nós temos. Bom, esse termo aqui, de novo, como no caso anterior, algo aqui cancela com algo aqui. Mas vamos ter agora mais cuidado com essa expressão. Vamos voltar para trabalhar o seguinte. Então isso aqui é DTR psi mais I Φ chapéu linha R psi igual a I R Φ chapéu psi. Então, vamos lá. Ó. Tudo isso aqui está atuando em psi. Então tá legal. Psi é um fator comum. Qualquer que seja o psi, essa relação operatorial vale. Então tá aqui a gente pode eliminar o psi e dizer o seguinte. E podemos eliminar esse i também. Vai ficar o seguinte. Φ chapéu linha R é igual a R do chapéu. E aí, tudo com I. Esse cara vai tacar menos. Quando eu vou multiplicar, vou dividir por I, vou multiplicar por menos I. Vai ficar mais I ddt de R. Então tá, isso aqui é uma relação matricial, tá? Aqui, ó. Tirei o psi. Então, tem que ter cuidado. Então, isso é filinha, R não é R filinha. Mas eu posso multiplicar. Isso aqui é uma equação. Isso aqui é matriz, 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 matriz. Então, é uma equação puramente matricial. O lado esquerdo é uma matriz N por N, N por N, N por N, tudo homogêneo. Posso multiplicar tudo por R menos 1. Então, multiplico a esquerda multiplicar R menos 1. Certo? Então, se a gente multiplica a esquerda por R menos 1, vai ser Φ chapéu linha igual a R Φ chapéu R menos 1 mais I ddt de R menos 1. Certo? Lembrando que a identidade matricial, isso aqui é um produto de duas matrizes. Então, lembrando que R menos 1 é a identidade, se eu derivar essa equação em relação ao tempo, vai ficar derivada do primeiro pelo segundo, mais primeiro, derivada do segundo, igual a zero. Derivada de uma constante. Então, ddt R menos 1 também eu posso escrever como se quiser. Dessa forma, esse termo aqui, se eu quiser, eu posso escrever esse termo para vocês como sendo menos I R ddt nome R menos 1. Aquela relação lá. Bom, então, o que nós aprendemos é o seguinte, que a transformação de Young-Mills, na verdade são as transformações de Young-Mills para Φ e A, é a mesma coisa. Se eu fizer o cálculo curto, só no lugar do DT eu vou botar aquela derivada. Tudo igual, nada vai mudar. Então vai ser o seguinte: Φ chapéu
linha vai ser R no chapéu. Vamos dar agora entender o que está aqui dentro também. É menos I, R, DDT, R menos 1. Se o A, linha, chapéu, vai ser R, A, chapéu, R menos 1, menos I, R, gradiente de R menos 1. Então essas são as leis de transformação. O Léo, você vai para a Revolução essa semana? Uma coisa que eu queria lembrar, já está estudando aí. Não sei. Não sabe, depois eu acerto com você. Bom, é o seguinte. Tá claro? Ó, tudo igual, não tem nada. Onde esse A chapéu também, simplesmente na verdade, eu usei a mesma notação. Estou querendo dizer o seguinte, que esse A vetorial do chapéu é A vetorial. A sigma. Só quando eu junto o efeito, incorporo os campos com as matrizes em estrutura única, eu boto o chapéu para dizer que isso aqui é uma matriz, onde cada elemento dessa matriz é um vetor. Isso que eu quero dizer. Essa notação está valendo muito bem. Então, agora, nós podemos pegar essa transformação. Então, isso está claro para nós. É assim que transforma os campos de Young-Mills. Agora, se a gente quiser ver essas transformações para os campos que A, agora a gente quiser tirar daí de dentro o que A, então significa o seguinte: aquela transformação lá vai ser que A, linha sigma A, igual a R, que A, sigma A, R menos 1. Menos I, R, dt, R menos 1. Observem que esses Φ aqui, do ponto de vista do espaço matricial N por N, isso é matriz, isso é matriz, isso é matriz. Essa aqui são, do ponto de vista das matrizes, aqui são números, são funções. Podem sair para cá. Então, esse termo aqui nada mais é do que A, R, sigma A, R menos 1. Certo? Tá bom, gente? Vamos lá, tem o seguinte: Φ A linha sigma A é igual a Φ A R sigma A R menos 1 menos I R ddt R menos 1. Então, essa relação é uma relação matricial geral. Vocês poderiam falar, será que eu posso multiplicar aqui sigma A menos 1? Não, porque isso aqui é uma soma. Isso aqui é φ1, sigma 1, φ2, sigma 2. Então, eu não posso, eu teria isso, né? φ1, linha, sigma 1, mais φ2, linha, sigma 2, e assim vai. Então, se eu multiplico o φ1 a menos 1, eu elimino o φ1 aqui, mas aí eu vou produzir um sigma 2 e o sigma 1 a menos 1, então não adianta. Eu não consigo isolar mais do que isso. Essa transformação ela pode ser pensada dessa forma. O que a gente pode ver agora é supor que se eu faço uma transformação infinitesimal, suponhamos que nós vamos fazer uma transformação infinitesimal, uma transformação de calibre infinitesimal. Isso significa o seguinte: da mesma forma que a exponencial de alfa é 1 alfa, sempre que a gente tiver considerado mais, que a gente puder expressar os termos de alfa em alfa 2, a mesma coisa aqui, exponencial de ômega A sigma A, isso aqui vai ser a identidade N por N mais I ômega A sigma A. Mas, claro, termos de ordem ômega 2 que podem ser abandonados, é o que nós estamos fazendo. Então, aqui
Então, essa transformação infinitesimal, se você quiser olhar, ela fala o seguinte: φ A em sigma A vai ser. Então, pegar só a transformação infinitesimal, desprezando todos os termos de ordem nomencladora. Esse primeiro termo aqui. Então, eu vou ter, ó, identidade mais I ômega A sigma A. Identidade, o inverso, claro, é com sinal menos. Então, esse termo aqui vai ficar o seguinte: então, nós vamos ter que fiar identidade mais I ômega B sigma B. Vamos repetir isso que já está somado. Aqui sigma A. E aqui o inverso, a exponencial inversa é com sinal menos, claro, né? O inverso é menos 1. Então, isso aqui é 1 menos I ômega C sigma C. E depois, esse termo aqui. Quando eu derivar em relação ao tempo, esse termo aqui morre. Então, no segundo termo vai ficar menos I R. E aí, quando eu for derivar o DDT de R menos 1, aqui tem um sinal menos. Vai ficar DDT de R menos 1. Aqui vai produzir. Tem um menos I. DDT de ômega B. Sigma B. É o segundo termo, certo? Isso, claro, desprezando o termo de ordem ômega 2. Estou pegando só para ver a transformação do campo infinitesimal. Aqui, vocês observarem bem, então vamos ter vários termos aqui. Então o primeiro termo vai ser 1 sigma, vai ficar φA. O primeiro termo dá exatamente φA sigma A. Esse 1 com esse 1 sigma A. Depois, eu vou ter um termo que vai ter sigma A com isso aqui, e um termo que vai ter sigma B com isso aqui. Depois vai ter um termo que vai ser quadrático em ômega, que é o abandono. O terceiro termo. Tá olhando para onde? Parece preocupado? Tá ok. A temporal do R menos 1. A derivada temporal do R menos 1 está aqui, ó. Vezes. Já me acaba? Não viu esse ladinho, né? Eu emendei os dois quadros. Deixa eu apagar. Isso aqui, Mariana, é o BDT. Então, isso aqui é R, claro, R na versão infinitesimal, e isso aqui é o DDT de R menos 1. Ok? Então, esse termo aqui, o primeiro termo é esse aqui. Ó, esse termo, esse aqui, vai ficar sigma A vezes isso, e esse aqui vai ficar sigma B vezes isso. Esses termos juntos vão se combinar num computador. Olha só, vai ficar sigma A menos sigma B. Vai ficar o seguinte, ó, I ômega B sigma B sigma A. Esses dois termos aqui, ó. Quando eu pegar isso, e essa identidade vezes sigma com esse, e esse com sigma com a identidade, esses dois termos eu transformo o índice C e índice B, e esses dois termos se fecham no computador. Ao passo que o terceiro termo de ordem ômega 2 eu vou desprezar. Aqui é a mesma coisa. Esse termo já tem ômega. Esse termo já tem ômega, então esse termo não vai interferir. Vai sobrar apenas menos I daqui, com esse menos I daqui, que vai dar um sinal menos. Então, essa identidade aqui vai pegar esse carinha aqui, vai pegar menos DDT de ômega B, sigma B. Mas como esse índice é mudo, é saturado, eu boto sigma A. Tá, então, esse termo todo, o segundo termo todo, ó, sai isso, ó, menos I com menos I dá menos 1. Esse termo aqui interfere com esse, mas é de ordem quadrática. Então, sobra esse termo aqui, a identidade daqui com esse termo DDT de ômega A e sigma A. Certo? E aí,
Isso aqui, nós já tínhamos estudado aí no curso, isso aqui a álgebra divide S U N, é I, as constantes de estrutura de S U N, é D, A, C, sigma C. Então eu consegui reduzir essa expressão a gerador, 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 gerador. E esses geradores são totalmente diferentes. Esse índice aqui, olha só, o B está saturado, o A. Um errinho aqui. Eu estou esquecendo de multiplicar por fiar. Perdão, antes desse segundo termo aqui, corrijo. Esse termo aqui, ó, mas aqui tem que fiar. Por favor, corrija, tinha esquecido desse fiar e ômega B. Então, os índices A, B e C nessa expressão são mudos. Então, como eles são todos índices saturados, nada me impede de trocar A, B com C, fazer uma mistureba aí. Então, ó, I com I dá menos 1, vou botar menos aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que o índice C vai virar A, por quê? Porque eu quero fatorar sigma A, sigma A, sigma A, mas aqui está um sigma C. Mas como esse índice aqui é saturado, eu vou chamar C de A e A de C. Então, nessa expressão, eu vou produzir menos F, B, CA. Vou chamar A de C e C de A. O ômega B continua ômega B. O φA vira φC. E o sigma C vira sigma A. Então, essa expressão toda aqui é isso aqui, onde eu já troquei, fiz essa troquinha. A com C, C com A. Deixei D sendo D mesmo. Que aí eu consigo fatorar uma expressão em que eu tenha gerador, 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 sigma A. Como todos esses geradores são objetos independentes, é como se eu tivesse a expansão de um vetor. O vetor, as componentes são sigma A. Então significa que o coeficiente dessa expressão tem que ser todo igual. Para cada sigma A, eu vou ter, devido à independência linear dos geradores, para cada sigma A, eu vou ter que A linha igual a φA menos F. Posso botar esse A cá na frente, porque essas constantes de estrutura elas são totalmente antissiméricas, né? Eu tinha falado na aula passada. As constantes de estrutura são tensores totalmente antissimétricos, então eu posso colocar esse A cá na frente, A, B, C, ômega B, φC. E o último termo, que é menos DDT do ômega. Então, o que a gente tem é a transformação infinitesimal, o delta φ, fica assim, menos F, A, B, C, ômega B, C, menos DDT. Que é exatamente, se a gente pegar o caso da eletrodinâmica, na eletrodinâmica, nós não temos esse setor aqui. Nós não temos constante de estrutura. Na eletrodinâmica, as constantes de estrutura são todas nulas. Então não tem nada não comutativo. Na eletrodinâmica, FABC é igual a zero. E aí a gente obtém exatamente o caso de Maxwell. Delta φ é igual a menos DDT de alfa. No caso da eletrodinâmica, eu tenho um único φ e o ômega é o alfa. Então fica delta φ, φ era φ menos DDT de alfa. Então, no caso, esse aqui é o caso não abeliano. O que vai mostrar, então, é que tem a transformação do campo de calibre φ de uma componente φA depende das demais componentes. E tem o termo tradicional aqui, que é o termo que já aparece na teoria de Maxwell. Então, essa é a transformação infinitesimal do campo φ. Claro, vai valer a mesma coisa para o potencial. Vou fazer um cálculo, é tudo igual, só que no lugar do DDT vai ter gradiente. Então, a transformação dos campos de gauge vetoriais vai ser delta A vetor, vai trocar menos F A BC ômega B A vetorial C menos gradiente do ômega C. Então, essa é a transformação de gauge nos potenciais vetoriais. Então, mesma história. Lá na eletrodinâmica, né? Isso aqui
tinha colocado tal. Desculpa, só que a única diferença é que lá a gente coloca a derivada temporal é mais i e a outra derivada é menos ia. Então, essa aqui parece que não mais. Só por causa disso, gente, porque a derivada covariante é b. O dt, ddt, mais i, a, e o d vetorial, o gradiente, menos i, então a diferença vem aqui no ar, certo? Então é como se eu multiplicasse esse a por menos, então aqui fica mais, aqui fica menos, e aqui fica mais. Aqui que era menos fica mais. Então é isso. Então essa é a transformação. Certo? Então a gente sabe, completou tudo o que a gente queria. Nós sabemos transformar um lagrangiano não abeliano global num lagrangiano não abeliano local. Sabemos introduzir as derivadas, sabemos onde introduzir os campos de calibre, as derivadas covariantes, sabemos gerar as interações. Está tudo aí, então reproduzindo exatamente o panorama da eletrodinâmica. A única pergunta que a gente se faz agora é: quem são os campos elétrico e magnético? Na teoria de Maxwell, lá quando a gente reproduziu a eletrodinâmica nesse tratamento, nós vimos que os campos de Maxwell, né, eles eram obtidos através, né, das derivadas. A gente via que a partir dos... Então, quer dizer, nós estamos... Deixa eu colocar o quadro para vocês, né, o que a gente tem até agora e o que a gente precisa para terminar completamente, né, o programa de ano e meio. O que nós temos até agora é a prescrição para transformar uma derivada global, uma invariância global, numa invariância local. Introduzimos, então, nós já sabemos. Então, já sabemos o que? Passar um lagrangiano global para o lagrangiano local. Já sabemos como transformar as derivadas. DDT do psi, gradiente do psi, nós já sabemos como fazer com DDT psi, D do psi. Já sabemos como transformam-se os campos. Então, nós já sabemos que nós introduzimos, então, I e A. Nós já sabemos como é que eles se transformam. Quem é filhinho, quer dizer, quem é? Sabemos dessas equações aqui. Os campos transformados têm que satisfazer essas relações aqui. Mesmo prato. Igual a... Aqui, ó, só chamando a atenção de vocês para me corrigirem, porque desde o início, né, a derivada covariante espacial e temporal, elas têm um sinal relativo. Aqui parece mais I e aqui aparece menos A. Então isso vai obrigar esse sinal aqui a ser diferente. Só não vai ser aí, vocês próprios fazendo as aulas, reproduzindo a aula, vocês corrigem. Então nós sabemos como os campos de Gates se transformam. O que está faltando para a gente completar, no caso, a analogia final com a eletrodinâmica? Está faltando nós expressarmos, está faltando nós dos potenciais gerados nos campos. Nós temos que fazer agora é como relacionar, quer dizer, como no caso da eletrodinâmica, o que a gente fazia? A gente tinha φ e A, a gente gerava o quê? Gerava E e B, menos gradiente de φ, menos dA dt, V, igual ao rotacional de A. E aí nós sabemos que esses campos aqui, esses campos são invariantes de calibre, são invariantes de Gauge. N igual a E,
B', igual a B. Isso, então, me habilitava a escrever uma grande... Fala aí, Carlos. Não, é que antigamente aquela penúltima equação tem um R mais à esquerda um pouco. Mais um pouco. Aí nesse sigma A tem um R do lado esquerdo e um R menos 1 do lado direito. Não, tá certo, tem toda a razão, claro. Tá errado aqui, obrigado. Não, foi bom você me corrigir, porque aqui tem, tá certo. Acho que tinha multiplicado R, sigma A, R menos 1. Obrigado, Ricardo. E o mesmo aqui embaixo. Obrigado. É isso aí. Obrigado, tá? Eu tinha deduzido, eu me lembrei errado. Desculpa, gente. Está certo, está corrigido. Então, L' e B', isso aqui nos habilita a escrever o lagrangiano, que era o lagrangiano de Maxwell, que nós colocávamos assim, a gente colocava aqui uma constante, não importa, mas o que era importante é que ficava aqui um E2, sei lá, uma constante sinal, E2, não posso até botar assim, lagrangiano de Maxwell, E2 menos C2B2. Então, nós tínhamos visto na nossa discussão da eletrodinâmica que essa densidade de lagrangiana aqui, ela dá exatamente as equações de Maxwell para E e para B. Então, é isso que está faltando para nós completarmos o programa de Young-Mills. Nós vamos dar um intervalo. Nós precisamos saber agora quem são os campos elétrico e magnético não abelianos para poder escrever um lagrangiano de Young-Mills, da propagação, dar uma dinâmica para os potenciais. Porque a simetria de calibre, nós já tínhamos discutido isso bastante nas aulas anteriores, ela me traz, o fato da simetria ficar local, ela me traz novos campos. Eu preciso introduzir novos campos, φ e A. Esses campos φ e A têm que ter dinâmica. Até agora eles não tinham. Até agora nós tínhamos φ colado na interação com φ e A também. Mas eu não tinha nenhum termo até agora que me desse derivadas do φ espaciais. Eu estava contabilizando a energia de oscilação, né, no tempo e no espaço de A e φ. Na eletrodinâmica, a gente faz isso através da introdução dos campos LB e desse lagrangiano aqui. É desse lagrangiano aqui que decorrem as equações de Maxwell. Então, o que nós temos que fazer agora é buscar quais são os análogos das equações de Maxwell no caso de Young-Mills. Quem é a lei de Gauss, não abeliana? Quem é a lei de Ampère-Maxwell, não abeliana? Quem é a lei de Faraday-Lenz? Quem é a lei de Gauss do magnetismo? Então, o que nós temos que fazer agora, para completar aí antes do intervalo, é buscar quer dizer, o análogo de Young-Mills dos campos de Maxwell. Porque nós, para então, buscar, vamos dizer assim, agora, os campos L, não abelianos, e a densidade de lagrangiano não abeliana Então, o que nós temos que buscar agora seriam, vamos dizer assim, os análogos da equação de Maxwell para os gluons e para os W, certo? Então, essa aqui é a questão agora. O procedimento de Young-Mills, então, ele faz isso para nós. Ele nos traz as equações, nos traz os campos que são necessários para que a simetria fique local. Mas agora ele tem que falar, não, eu trago o campo, mas eu trago uma dinâmica. Eu prescrevo uma forma desses campos se propagarem no espaço. Não só interagirem, mas também se propagarem. Então, nós temos que fazer agora esse programa aqui, completar esse programa, como escrever E e B. Então nós devemos ter um campo elétrico para cada
direção do grupo de calibre e um campo magnético, DA, né, em termos dos keynesianos. Daí, chegarmos ao Lagrangiano de Yang-Mills e, finalmente, as equações de Yang, as equações de campo. Aí a gente vai poder gerar, quer dizer, toda a dinâmica, né, está ligada às interações fundamentais. Quer dizer, a gente vai saber que a gente pega o grupo S2, pega o grupo 1, pega o grupo S3, vai fazer um modelo padrão, a gente pode pegar, se quiser, o caso S5, é o caso já de uma teoria com grande aplicação do procedimento aí. Então vamos fazer isso agora, depois do intervalo, a gente pega das 7 às 8.